Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui no Instagram e em todas as nossas redes sociais. O que eu peço para você? Eu peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, porque depois você acaba esquecendo. Ajuda aí para o nosso canal continuar crescendo. Compartilha este vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Meu irmão, tá chegando agora aí? Tá chegando aqui? Bom, eu tenho uma novidade para dizer para você. Nesse canal você encontra um curso completinho a respeito da nossa querida e amada Umbanda. Como é que eu faço para ver esse curso, Marcelo? Aqui no canal você pode clicar em vídeos e você volta. O vídeo 1 e 2 são vídeos meramente introdutórios. Pode ficar à vontade, assista sem problema, mas o curso começa a partir do número 3 até o 40. Nesse curso eu falo sobre a origem da Umbanda, a diferença da Umbanda para o Candomblé, as entidades que se manifestam na Umbanda, bem como os orixás masculinos e femininos. A partir do 41, aí então eu passo a esclarecer dúvidas que não só afligem os médiuns que estão iniciando, que estão começando a sua caminhada na Umbanda, mas também aqueles mais experimentados que não acham as respostas adequadas na internet ou nos livros ou por aí. Então fiquem à vontade para maratonar. São mais de 170 vídeos já gravados e isso tudo gratuito, inteiramente gratuito para vocês. Quer saber mais? Quer saber dos links das nossas redes sociais? Aqui na bio do canal ou na descrição desse vídeo eu deixo o Linktree. Se você clicar no Linktree, ele abre uma outra página com vários links e aí você tem como ir na página do Instagram, do TikTok, do Kawaii, do perfil do Facebook, do grupo do Facebook, do Twitter. Tá tudo aí. E tem mais, tem Spotify. Sim, o link tá lá. Tem podcast no Spotify. Todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube, eu também disponibilizo na forma de podcast no Spotify. Então fique à vontade para maratonar todas as nossas redes sociais e os vídeos que nelas vocês podem encontrar e se deliciar. Muito bem, eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo a respeito desse tema. Eu falei sobre a macumba carioca, falei sobre a cabula, parte 1, parte 2, e ficou faltando da santidade. Eu mencionei que a santidade também teria influenciado a criação, o surgimento da Umbanda na forma como ela existe hoje, não é? E claro, porque nós, como nós já falamos, o culto de Angola já existia, foi trazido pelos índios, né? E foi então se misturando a tudo isso e formando o que nós temos hoje, a Umbanda, que é esse caldeirão cultural, essa riqueza cultural, como exatamente é o Brasil. Mas a primeira religião de caráter sincrético no Brasil, após o descobrimento, ficou conhecida como santidade. Essa daí. Termo que foi criado não pelos adeptos da religião, mas por um padre, Padre Manuel da Nóbrega. Isso em 1549, quando ele observou um pajé que estava em transe e pregava para os outros índios. Os primeiros registros aqui desta religião, que foi chamada de santidade, datam de 1551, em São Vicente,
tendo ganhado força e se tornado mais expressiva no final do século XVI, no sul da Bahia e na região do Recôncavo Baiano. Na santidade, os rituais podiam durar vários dias e os adeptos usavam penas, arcos e flechas, colares e máscaras. Estão identificando alguma coisa semelhante à Umbanda? O ritmo era marcado pelo uso das maracas, né? Aquilo que vocês veem os índios utilizando, e muitos caboclos da Umbanda fazem uso da maraca. Fumavam tabaco, usavam bebidas fermentadas que levavam aos estados alterados de consciência, denominados de estado de santidade. Vejo que também o catimbó, que é marcado pela utilização dos cachimbos, né? Ele também tem fundamento, também tem origem aí na santidade, né? É daí que sai a santidade, da santidade que sai a Umbanda, que sai o catimbó, e saem outros cultos. O sincretismo aqui era caracterizado pelas rezas, com o uso de cruzes, de terços e também de rosários. Cultuavam alguns santos católicos, faziam rituais semelhantes ao batismo e às procissões. De alguma forma, esse tipo de culto incentivou o sincretismo religioso dos escravos africanos no Brasil. Entre as muitas formas de resistência ao cativeiro, observadas desde o início aí da escravidão no Brasil, uma das mais notáveis foi a que ocorreu por meio da religião. Enquanto o regime procurava desorganizar a identidade cultural dos africanos, eles contra-atacavam no mesmo nível por meio do engenhoso e funcional sistema de sincretismo religioso. Quando um senhor de engenho necessitava aumentar o seu número de escravos, ele sempre procurava comprar um negro que não pertencesse à nação, ou pelo menos à mesma tribo ou família dos escravos que ele já possuía. É claro, ele agregava pessoas que falavam diferentes línguas, que tinham diferentes costumes, justamente para que eles não se unissem e não se rebelassem contra o senhor de engenho. O ideal era que os escravos fossem sempre de grupos mais heterogêneos possíveis, pois isso diminuía a possibilidade de união e, claro, de rebelião. Quando ocorria o aumento de uma família de negros, os filhos eram vendidos para senzalas mais distantes e muitas vezes os casais eram separados após a geração de 2 ou mais filhos. Que coisa muito triste, né? Muito doloroso esse rompimento, quebra das famílias, distanciamento dos filhos. Isso era muito triste, né? Isso fazia com que os laços familiares não se estreitassem. Muito cedo, os negros entenderam que só tinham em comum, como demais membros da senzala, a cor da pele e o fato de serem escravos. Sentiram que o branco explorava a rivalidade natural entre eles e suas línguas diferentes. Suas lideranças passaram então a buscar o único meio de fazer com que houvesse uma ligação mais intensa entre eles. Perceberam que, com exceção dos negros mandingas, que eram muçulmanos, a maioria trazia a crença nos orixás. A crença em Zambi, Deus, e nos orixás, mais do que uma religião, era também meio de garantir a união, a solidariedade entre todos os escravizados. Sabiam que não haveria liberdade sem luta, e para isso era necessário que se unissem em torno dos mesmos objetivos. Quando à noite a maioria dos negros senhores brancos dormiam, alguns negros procuravam encontrar aqueles capazes de aprender o culto aos orixás, e muitas vezes
guiados pelos índios. Olha aí os índios, que eram católicos, que estavam convertidos ao catolicismo, que tinham a santidade, conduziam os negros aos domínios da natureza para que eles fizessem as suas obrigações. Olha a mistura então da cultura dos negros com a pagelança, com a cultura dos índios, com o catolicismo, com a santidade, né? Surgindo então aí o sincretismo. Nós vamos falar já já. No dia seguinte, então, a iniciação, para que não houvesse qualquer suspeita do que havia ocorrido, o iniciado deveria mostrar-se na igreja. Essa prática ficou muito famosa nos candomblés de Salvador, na Bahia, onde o iniciado era obrigado a assistir uma missa na igreja do Senhor do Bonfim, prática que ainda hoje é utilizada. Nasciam desse modo as raízes de um culto que não seria exatamente aqueles que eram praticados na terra distante, mas que reunia elementos de várias nações africanas, somados aos hábitos cristãos que eram impostos pelos senhores brancos. Essa primeira ligação cultural religiosa recebeu o nome de candomblé. Olha aí, também a santidade, também as práticas dos escravos, dando origem ao candomblé, que passou a ser o sucedâneo da aldeia africana ou dos burgos rurais. Um negro africano que, quando ele cumpria a sua obrigação, retirava uma pedra do lugar sagrado, denominado até hoje de Otá. Essa pedra era cultuada como objeto sagrado pelo resto de seus dias. As imagens dos santos católicos, muito populares no período colonial, eram em sua maioria esculpidas em madeira. Olha o detalhe. Para não trair seus deuses de origem, o negro habitualmente escavava a imagem do santo e introduzia nessa escavação o otá, correspondente ao seu orixá. Desta forma, ele poderia voltar-se para uma imagem do santo católico e reverenciar o seu orixá. Tá? O orixá estava ali na pedra, que estava dentro do santo, que era oco. O branco acabou por descobrir que os negros escavavam as imagens, e o negro justificava o fato dizendo que a imagem oca, ela não trincava, e que a pedra, na realidade, servia para dar mais estabilidade, para que a peça não caísse. O branco esperto passou então a utilizar as imagens para ocultar em seu interior fumo, ouro e pedras preciosas. As imagens eram vedadas com uma massa preparada com cera de abelhas e serragem e eram enviadas para a Europa para que não pagassem desta forma os direitos ao rei, né? Sem cera, né? Sincera, aí vem essa expressão, a cera de abelha, né? Que cobria tudo que estava escondido ali, né? Dessa forma estabeleceu-se, nasce o contrabando e a expressão santo do pau oco, como sinônimo de coisa maldosa, de coisa errada, né? E o negro passou então assim a homenagear o seu orixá diante de uma imagem de um santo católico, resultando daí o início do sincretismo e das crenças e divindades em seus vários aspectos. Às vezes, o dono da fazenda, o senhor das terras, tinha um santo de devoção pessoal e obrigava o negro a cultuá-lo. Isto justifica o fato de que em Salvador, por exemplo, algum ser sincretizado com Santo Antônio e não com São Jorge, como ocorre no Rio de Janeiro e São Paulo. E isso acontecendo também com muitos outros orixás. Este era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deu para entender, pessoal? Então vejam como o negro se junta com o índio e há essa troca cultural, e por imposição da igreja, muitos negros e índios são catequizados e criam uma espécie de religião que é uma mistura de tudo isso,
que é chamado de santidade, onde o pajé, com utilização de fumo, com as roupas próprias, cocares, os maracás e etc., né, entra em transe e prega para os seus adeptos. Muito parecido hoje com uma gíria de caboclos, por exemplo, de Umbanda. E vejam que tudo isso vai se misturando, toda essa grandeza cultural, para criar a nossa querida e amada Umbanda. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o curtir, se você não deixou a princípio. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meus irmãos. Que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre.